E hoje a gente vai entrar em pontos até um pouco mais práticos também. Que o Senhor nos abençoe a todos nós. É uma mensagem que eu preciso, minha família precisa, cada um de nós precisa passar por essa, precisa ter essa experiência de uma verdadeira conversão. Nós temos estudado sobre esse assunto. Ainda vamos continuar estudando um pouco mais sobre esses assuntos. E a gente vai percebendo como que a gente pode cooperar com Deus nessa missão, nessa obra da redenção que Ele quer desenvolver em nós. Eu vou compartilhar a minha tela. Certo. Nós estamos estudando, então, sobre a conversão. A série é conversão. E hoje a gente entra num assunto bem importante. É uma parte mais prática. Hábitos de decisão. E é interessante, porque esse termo hábitos de decisão vem do espírito de profecia. E eu achei muito interessante isso. Porque, visivelmente, a gente vê que existe diferença entre decisão e hábitos de decisão, né? E eu quero começar lendo com vocês um texto inspirado muito poderoso. E diz assim, começa assim: Satanás está movimentando os seus exércitos. E eu parei aqui, porque eu quero que a gente reflita. Eu gostaria que você, quando você lesse o Espírito de Profecia e a Bíblia, você meditasse no que significa cada coisa. O que significa movimentar? Apontar, preparar, organizar, reunir, consultar. Então, passa uma ideia de organização. Passa uma ideia de que é um movimento planejado, intencional, organizado. E continua assim. Estamos nós individualmente preparados para o terrível conflito que está mesmo à nossa frente? Quando diz à nossa frente, isso significa que está muito perto. E aí pergunta, estamos nós individualmente preparados? Ou seja, a preparação não é uma preparação em grupo, em primeiro lugar. Em família, em igreja. Não, é individualmente. A esposa, a mãe, os filhos, a criança, o jovem. Cada pessoa individualmente precisa estar preparado. E diz que não devemos preparar não apenas a nós mesmos individualmente, mas diz ali, estamos preparando os nossos filhos. Estão vendo aí a frase? Estamos preparando os nossos filhos para a grande crise? Olha, se temos filhos mesmo adultos, nós temos uma influência sobre eles e devemos influenciá-los. E continua. Estamos nos preparando a nós mesmos e a nossa casa para conhecer a posição do adversário e seus métodos de guerra? Olha que interessante, que duas coisas aqui nesse texto me chamam a atenção. Ao nos prepararmos e prepararmos nosso lar, nossos filhos, o texto diz especificamente que uma das coisas que devem ser compreendidas é a posição do nosso inimigo, dos nossos inimigos. A posição e, segundo lugar, os seus métodos ou forma de guerra, forma de atuação, seus planos, as suas estratégias. E nessa manhã eu quero examinar com você apenas uma dessas estratégias, mas eu acredito que é uma das mais importantes que ele tem colocado em prática desde o começo. E ainda tem funcionado porque a gente não se dá conta. E a citação continua assim. Estão nossos filhos formando hábitos de decisão para que possam estar firmes e inamovíveis em toda questão de princípio e dever? Ou seja, não é possível a gente estar preparado ou preparar-se sem formar hábitos de decisão. E existe uma diferença entre uma decisão e um hábito de decisão. Uma decisão é algo que você toma uma vez. Mas um hábito de decisão é justamente formado por decisões repetidas. E de novo, e de novo, e de novo. Então, para que haja essa preparação suficiente, basta a gente tomar apenas
uma decisão não basta, não é suficiente. Nós podemos dizer assim hoje eu vou me levantar cedo e vou estudar e vou orar. É uma boa decisão, não é? Essa manhã eu vou estudar a minha Bíblia. Excelente decisão. Mas se isso não for um hábito de decisão, amanhã e depois, não adianta. E essa declaração diz que para nós estarmos preparados, nós devemos, formar hábitos de decisão. Se os nossos filhos têm que formar hábitos de decisão, nós também. E existem muitos elementos na preparação. Mas em cada um desses elementos, nós nunca estaremos preparados se nós não aprendermos a tomar justamente isso que o texto diz, hábitos de decisão, não só decisão. Então, se eu disser hoje de manhã assim, sabe de uma coisa? Hoje eu vou fazer algo bom. Eu vou fazer uma rotina organizada. Eu vou orar em horário tal, vou trabalhar, eu vou comer tudo direitinho no horário, fazer uma organização para o meu dia, um cronograma. E nós fazemos isso apenas uma vez. O que é isso? Isso é tudo menos um hábito. E a inspiração aqui está nos dizendo categoricamente que ao prepararmos a nós, nossos filhos, nosso lar, é preciso formar hábitos de decisão. Portanto, se uma pessoa sabe, por exemplo, assim, percebo que a volta de Jesus está próxima. Eu vejo que tem que ter uma mudança na minha vida. Eu reconheço que existem coisas que precisam ser diferentes, mas não toma nenhuma decisão, ela jamais estará preparada. Porque nenhuma quantidade de informação pode nos preparar sem uma decisão. E aí, melhor dizendo, sem um hábito de decisão. Nenhuma informação pode nos preparar sem uma firme decisão. Tem um texto do Espírito de Profecia que fala de 5 coisas para que haja vitória, para que a gente possa vencer. O auxílio de Jesus, um alvo bem definido, firme decisão, vigilância constante e incessante oração. Então, firme decisão é uma dessas coisas, é uma decisão que se mantém constante. É por isso que Joel 3,14 diz assim, multidões no vale da decisão. E sabe, todos nós, infelizmente, já formamos maus hábitos de decisão. Nós decidimos fazer algo errado repetidas vezes até que aquilo se tornou natural para nós. Tudo começou com uma escolha e terminou com um hábito de escolher o mal. Por exemplo, dormir tarde. Começa um dia, depois outro, até que se torna um hábito de decisão. Comer em excesso, mais do que você precisa. Nós acostumamos o paladar, por exemplo, com alimentos muito salgados, ou muito doces, ou muito condimentados, ou responder os outros de forma rude quando determinada coisa acontece, ou guardar mágoa, ressentimento. Acostumamos a gritar em vez de falar com calma, explicar com calma, reclamar de tudo, criticar constantemente as pessoas. Formamos o hábito de julgar as intenções dos outros, interromper quando alguém está falando, mentir para escapar das consequências, exagerar ou distorcer os fatos, procrastinar, deixar tudo para a última hora, viver distraído com o celular. Olha, a lista pode ser interminável. Perder horas nas redes sociais, buscar entretenimento sempre que surge um momento de quietude, um momento de silêncio, negligenciar a oração, deixar de estudar a Bíblia, faltar os cultos familiares de manhã e à tarde, confiar mais em sentimentos do que na própria palavra de Deus, alimentar pensamentos impuros, nutrir inveja, cultivar orgulho, justificar os próprios erros, culpar sempre os outros, a ser dominado pela ansiedade e não aprender a descansar em Deus, ficar se preocupando excessivamente ou murmurando diante das dificuldades, desanimar com facilidade, desistir na primeira dificuldade, alimentar pensamentos de vingança, falar mal das pessoas, né? Aquela famosa fofoca, procurar sempre o caminho mais fácil, gastar dinheiro sem necessidade, viver buscando
agradar as outras pessoas, ficar se comparando constantemente com os outros e ceder continuamente às tentações. A gente podia ficar muito tempo falando, mas isso foram hábitos de decisão. E foi assim que esses hábitos se formaram. Ninguém acorda num dia completamente dominado por um vício ou por um defeito de caráter. Primeiro vem uma escolha, depois outra e outra e outra, até que, pela repetição, formou-se o hábito da decisão. E eu quero mostrar para vocês um elemento muito específico a respeito da preparação. E o texto que eu coloquei aqui, de Lara Adventista, é: quão triste é que muitos pais têm deposto a responsabilidade que Deus lhes deu com respeito aos filhos nas mãos de estranhos. Estão desejosos de que outros trabalhem por seus filhos e os libertem de todo o peso na questão. Em outras palavras, esses pais têm uma responsabilidade para com seus filhos, dada por Deus, mas eles abandonaram. E o texto diz que essa responsabilidade dada por Deus, que eles abandonaram, eles querem que outros assumam para eles. Estranhos, nesse caso, não significa pessoa que você não conhece, mas pessoa que não tem essa responsabilidade, deseja que outros assumam por eles. Ou seja, querem que outros trabalhem por seus filhos e os aliviem de toda essa responsabilidade nesse assunto. E por quê? Por que esses pais querem fazer isso? Por que esses pais não estão educando os filhos? E a resposta está na própria citação. Pode ser que você não tenha percebido, mas o texto diz assim: quão triste é que muitos pais tenham abandonado essa responsabilidade dada por Deus e agora querem que estranhos assumam por eles. Então, eu quero que vocês entendam algo aqui, porque um dos modos ou métodos que Satanás utiliza para impedir que a gente aprenda a nos preparar, para impedir que a gente tenha constância na vida espiritual, é levar-nos a fazer algo chamado transferir a responsabilidade. Veja se não é isso que esse texto está dizendo. Esses pais, eles estão transferindo a responsabilidade que Deus deu na mão de outras pessoas, da igreja, do pastor, do professor, de outras pessoas. Mas essas pessoas não têm a obrigação. E por isso que diz assim, essa responsabilidade abandona e põe na mão dos outros. E por quê que um pai e uma mãe fariam isso? Justamente porque desenvolveram um hábito de decisão, hábito ao tomarem as suas variadas decisões. E mesmo que o texto esteja falando num contexto ali de pais e filhos, a gente precisa extrair de tudo que a gente lê um princípio. E você vai perceber que esse perigo é verdadeiro, transferir a responsabilidade em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, Adão e Eva. Deus deu ao homem, à mulher, uma ordem no jardim. E ele podia comer de todas as árvores, menos uma. Era uma ordem simples e uma ordem muito clara. A responsabilidade por terem desobedecido esse mandamento de Deus era de quem? De quem era essa responsabilidade? De Adão e de Eva, de ambos, individualmente. Então, quero fazer uma pergunta. Quando Deus veio e primeiro ele falou com Adão e perguntou assim: Adão, você comeu do fruto? Gênesis 3:11 diz isso. Você comeu? Aí Adão respondeu: a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. O que ele acabou de fazer? Ele transferiu a responsabilidade. Aí então Deus vai a Eva e diz assim: Eva, por que você fez isso? E aí ela disse: a serpente me enganou. O que ela fez? Transferiu a responsabilidade. Infelizmente, desde aquele tempo até hoje, eu e você acabamos desenvolvendo esse hábito de decisão, pelo qual sempre que surge um problema, sabe o que a gente faz? A gente não bate no peito, ou seja, a gente não assume a nossa responsabilidade e não permanece firme. A gente transfere a responsabilidade para outra coisa, para uma circunstância, para outras pessoas. E isso é exatamente o que acontece entre marido e mulher, quando eles entram em conflito, quando existe algum tipo de discordância. Ao invés de cada um assumir a própria responsabilidade, transferem para o outro. E sempre
que você transfere a responsabilidade, na verdade, você está retirando das suas próprias mãos a chance de vencer, a chance de poder resolver o problema, a chance de trazer uma solução para a situação. E não importa o assunto, o padrão vai ser sempre o mesmo. Uma pessoa pode estar doente, acima do peso, porque exagera, porque come muito salgado, porque come muito doce, porque come demais, e ela vai culpar o mundo antes de assumir a responsabilidade por si mesma. Aqui eu não tenho ninguém que cozinhe saudável para mim. Eu já ouvi isso. Mas é porque você sabe cozinhar. Não, mas é porque o seu marido te ajuda. Mas, escuta, não tem como você fazer a sua própria comida? Não dá para você escolher se você come fora, não dá para você escolher alimentos mais naturais, mais saudáveis? Não, é porque meu marido, ele compra muitos doces. Mas quem que escolheu abrir o pacote, a embalagem do doce e comer? A culpa é da minha esposa, porque ela faz muitas sobremesas. Mas você precisa comer tudo que a sua esposa faz? Outra pessoa diz assim, eu sou muito estressado por causa do meu chefe. Meu chefe, você não sabe, você não convive com o meu chefe. Mas é o seu chefe que escolhe perder a calma com seus filhos quando você chega em casa? É o seu chefe que escolhe responder mal à sua esposa? Ou é você? Uma outra pessoa pode dizer, eu grito com os meus filhos porque eles me tiram do sério. Mas foram os seus filhos que colocaram essas palavras rudes na sua boca? Ou foi você que escolheu gritar? Outro diz assim, eu vivo desanimado por causa da minha esposa, por causa do meu marido, por causa disso, por causa daquilo. E eu entendo que existem circunstâncias desafiadoras. Mas são as pessoas, são as circunstâncias que controlam, que comandam os seus pensamentos, os seus sentimentos? Ou é você decide no que você vai pensar durante o dia? Uma pessoa dominada por seus pensamentos, por seus sentimentos, a Bíblia diz que é uma cidade sem muros. É uma pessoa sem proteção nenhuma. O inimigo vem e faz o que quiser, ela não tem barreira nenhuma. Outro diz assim, eu não oro tanto porque a minha rotina é muito corrida. Mas quem organizou sua rotina? E quem decidiu passar as horas extras ou vagas ou de tranquilidade que você tem nas redes sociais, assistindo vídeos, navegando na internet? Outra pessoa diz, eu não consigo estudar muito a Bíblia porque eu não tenho muito tempo. Mas quanto tempo você gastou diante de um celular? Mesma coisa. Hoje a gente nem precisa mais dizer diante de uma televisão, né? Porque o que gasta mais tempo hoje é no celular. Eu não consigo vencer o pecado porque a tentação é muito forte e eu tenho, sabe, essa natureza pecaminosa, né? Mas quem escolheu permanecer perto da tentação? Quem escolheu continuar alimentando aquilo que fortalece o pecado? Quem foi que decidiu não escolher o escape? Porque diz que com a tentação, Deus dá o escape. E quem decidiu não escolher o escape que Deus concede? Outro diz, eu vivo endividado porque eu ganho muito pouco. Mas quem fez compras por impulso? Ou quem decidiu gastar além daquilo que ganha? Ou em coisas que não eram essenciais? Minha comunhão com Deus está muito fria porque a igreja não me alimenta. Mas quem foi que não abriu a Bíblia hoje? Ou quem foi que não orou hoje? A responsabilidade é individual, é minha em primeiro lugar. Outros dizem assim, eu ainda não vi mudanças na minha vida porque Deus ainda não cumpriu o que ele prometeu. Eu já ouvi isso, pessoalmente. Então, quer dizer que a culpa é de Deus. Eu já pedi para ele me transformar, mas ele ainda não me transformou. Mas a decisão de obedecer, o esforço de lutar, o esforço para resistir à tentação, a decisão de resistir à tentação tem que vir de quem? Deus, ele já decidiu nos salvar. A decisão agora de cooperar é minha. E se o paralítico tivesse ficado deitado, esperando um milagre, esperando que alguém, que Jesus fosse lá e impulsionasse ele, levantasse com as mãos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Infelizmente, nós temos o hábito de transferir a responsabilidade. Nós aprendemos isso quando éramos crianças, nós crescemos e nós nos tornamos adultos e, infelizmente, continuamos transferindo a responsabilidade. E é por isso que nós vemos tantos pais e mães recebendo um dom tão precioso como um filho, uma filha,
e ainda assim ansiando, desejando que outros trabalhem por eles, outros assumam essa responsabilidade e os libertem de todo o peso. Mas, então quem não tem filhos está livre desse problema? Não. Se transferimos essa responsabilidade da nossa vida em algum aspecto, qualquer que seja, esse problema continua sendo nosso. E o princípio é o mesmo. Estão desejosos de que outros trabalhem por uma responsabilidade deles. Estão desejosos de que sejam aliviados de todo o fardo. E se a gente abrir em Gálatas 6, eu acho que eu não coloquei aqui. Deixa eu colocar. Gálatas 6, 4 e 5 diz assim: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não em outro, porque cada um deve levar a sua própria carga. E nós vamos descobrir que transferir a responsabilidade, deixar de levar a nossa própria carga, é o fundamento de muitos outros problemas. Existem apenas duas posições. Ou nós estamos assumindo, carregando a nossa própria carga, ou a gente está transferindo para outros. Então, problema original, transferir responsabilidade. Solução, assumir a própria responsabilidade. E sabia que carregar a própria carga emocional, por exemplo, faz parte de ser um homem e uma mulher maduros? Ninguém pode ser responsabilizado por sua escolha, por exemplo, de perdoar ou não perdoar e ficar carregando uma amargura no coração. Ninguém pode controlar seus pensamentos por você ou seus sentimentos por você. Ninguém pode resolver as suas crises por você. E sabia que carregar a própria carga espiritual faz parte da vida cristã? Seu pastor pode pregar ou não, sua igreja pode incentivar ou não, os seus pais podem aconselhar ou não, ninguém vai poder orar em seu lugar. Ninguém vai poder estudar a Bíblia por você ou desenvolver uma comunhão com Deus por procuração. Não tem como. E carregar a própria carga financeira também faz parte da maturidade. É fácil culpar um governo, o salário, a economia, mas administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos é sua responsabilidade pessoal. E sabia que carregar a própria carga física também faz parte da vida? Ninguém pode dormir cedo por você. Ninguém pode fazer exercícios por você. Ninguém pode deixar de comer exageradamente ou coisas que não fazem bem em seu lugar. E ninguém pode escolher um estilo de vida por você. Você precisa assumir essa responsabilidade. E eu sei que carregar essa carga, às vezes, pode ser difícil para uns mais do que para outros. Dentro do casamento mesmo. Mas faz parte do compromisso. O seu cônjuge não foi criado para satisfazer todas as suas vontades o tempo todo. Existe uma responsabilidade pessoal diante de Deus de aprender o domínio próprio, de aprender a gratidão, o contentamento. E carregar a própria carga como pai faz parte da paternidade. Deus deu essa responsabilidade de ensinar, corrigir, disciplinar e amar os filhos. E como mãe também faz parte da maternidade. Tem dias de muito cansaço, de renúncia, de sacrifício. Isso faz parte do chamado que Deus deu para nós. E carregar a própria carga no trabalho também faz parte da vida. Sempre vai ter um chefe difícil, sempre vai ter colegas complicados e situações que são totalmente injustas. Ainda assim, Deus espera que você trabalhe com fidelidade e graça. E também carregar a própria carga no ministério faz parte de servir a Deus. Sempre vai haver críticas, você vai ser mal compreendido, vai ter momentos de que você vai ser tentado a ficar desanimado, mas ninguém foi chamado para abandonar a missão só porque ela se tornou difícil ou se tornou pesada. Precisamos assumir o peso da responsabilidade em vez de viver procurando alguém para carregar a minha carga por mim. A gente deve parar de dizer assim: quem vai resolver isso para mim? Quem vai orar por mim? Quem vai ensinar o meu filho por mim? E daí a gente deve começar a perguntar: Senhor, qual é a minha responsabilidade diante dessa situação? O que o Senhor quer que eu faça? E o problema, eu acredito que um dos problemas da nossa geração é que nós queremos os privilégios da maturidade sem aceitar, sem carregar o peso da responsabilidade.
Nós queremos a colheita sem o plantio. Queremos a vitória sem a luta. A gente quer o amor de Cristo, quer a glória sem a cruz. Se eu sou uma pessoa que assume as minhas próprias responsabilidades, sabe o que isso faz de mim? Alguém capaz de suportar, carregar a minha parte. Eu não sou mais um peso para os outros. Eu não sou mais alguém que precisa sempre estar se apoiando nos outros. Agora eu sou alguém útil. Eu sou um pilar, eu sou uma estrutura confiável. Eu não entro em dívidas, eu não prejudico a mim, eu não prejudico os outros. Por isso, o plano do inimigo é desenvolver esse hábito, um estilo de vida que sempre está transferindo a responsabilidade. É culpa dos hormônios, é culpa da minha infância, é a minha mãe, é o meu pai, é o mundo, é esta era degenerada, é a minha natureza pecaminosa. Nunca conseguiremos preparar a nós, nem a nossa família, nosso lar, se continuarmos fazendo isso. E agora, quando aprendemos a levar o nosso próprio fardo, sabem o que mais a gente consegue fazer? Consegue ajudar os outros. Quando eu assumo a minha responsabilidade e amadureço, eu sou capaz de ajudar os outros. Porque no verso 2 diz assim, levem as cargas uns dos outros. Diz isso. Mas pode ser que, claro, isso faz parte do caráter de Deus, certo? Você ajudar o outro a carregar o fardo, né, uns dos outros. E aí tem gente que pode dizer assim, então se cada um tem que levar a sua própria carga, eu não tenho mais que ajudar ninguém. Eu não tenho mais que ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos. Eu não preciso mais ajudar os meus irmãos. Então, não vamos nos esquecer que diz também para levarmos as cargas uns dos outros. E é aqui que a palavra de Deus ela se torna maravilhosa. Sempre que aparece uma aparente contradição, certo? Levem as cargas uns dos outros, mas cada um leve a sua própria carga. Eu simplesmente amo quando aparece assim, algo que parece ser uma contradição, porque significa que está ensinando um equilíbrio. Se nós aprendemos a carregar a nossa própria carga, então nós estaremos em posição de ajudar a carregar o fardo de outra pessoa e assim ensiná-la a carregar a sua própria carga por sua vez. Aí você pode perguntar assim, mas Carol, como que eu faço para saber qual carga eu devo deixar que o outro carregue e qual carga eu devo ajudar a carregar? É por isso que eu coloquei essa imagem de dois amigos caminhando numa trilha. Então, imagine que você está caminhando aí numa trilha, está fazendo uma trilha numa montanha, certo? Cada um carregando a sua mochila. O que aconteceria se, de repente, olha, a trilha tá ali, vocês estão caminhando, né? Tem sol, tem subida, tem pedras. E o que aconteceria se, de repente, o seu amigo se virasse para você e ele dissesse para você, tá, carrega a minha mochila para mim. E aí agora você está carregando uma carga dupla e o seu amigo está tranquilo, leve, assoviando para todos os cantos, feliz da vida. Veja, você está sobrecarregado e ele está aliviado. Acha que isso seria correto? Agora, e se por um acaso vocês estão andando juntos e o seu amigo cai e machuca a perna e não consegue mais andar? Aí sim, você carregaria o seu amigo, certo? Carregaria o seu amigo e isso para você faria todo o sacrifício de carregá-lo, sem problema nenhum. Então veja, o que quer nos ensinar essa história? Que tem cargas, a gente precisa de discernimento. Tem cargas que você deve ajudar, deve carregar e outras não. A pessoa precisa carregar por si. E nós precisamos prestar atenção aos princípios por trás de cada mandamento, para que nós estejamos preparados e a gente deixe de transferir a responsabilidade ou carregar, assumir responsabilidades que não deveríamos. E eu tenho certeza de que não estamos plenamente conscientes do tempo em que nós estamos vivendo. É por isso que Deus está tentando dizer que nós precisamos aprender agora como nos preparar. E isso significa formar hábitos de decisão, ter mais discernimento, ser mais sábio. Nós precisamos compreender os métodos de Satanás, e um desses métodos que estamos vendo aqui é transferir a responsabilidade.
E nós precisamos aprender a carregar os nossos próprios fardos, assumir as nossas próprias responsabilidades. Se eu não aprendo a lidar com os meus próprios problemas, como eu vou poder ajudar os outros? Se eu não consigo cuidar da minha própria saúde, como poderia ajudar os outros na saúde deles? Se eu não consigo lidar com as minhas próprias finanças, como eu vou poder ajudar os outros nas finanças deles? Se eu não consigo lidar com os meus próprios filhos, como eu vou ajudar o meu próximo? Se eu não consigo lidar com o meu próprio casamento? E assim por diante. Eu não consigo lidar nem com o meu próprio lar. Como eu vou ajudar outros lares, outras famílias? Percebem a importância do princípio da responsabilidade pessoal? E os acontecimentos proféticos continuam avançando. E nós não estamos preparados para carregar nem mesmo as nossas próprias cargas. Você sabia que o presidente Trump, ele disse em um discurso, ele disse assim, no meu governo, na minha administração, não vai mais existir essa coisa de muro de separação entre Estado e Igreja. Vocês viram isso? Vocês viram que em junho, agora, de 2026, a Comissão de Liberdade Religiosa que Trump criou em 2025, apresentou um relatório para ele, dizendo ou aconselhando o que o governo deve fazer para que as pessoas tenham liberdade religiosa. Você viu esse documento? Eles aconselharam o presidente a revogar a emenda Johnson. Eles desejam substituir o muro de separação entre Estado e Igreja por uma ponte. Não sei se eu coloquei uma imagem simbólica. Existe um muro de separação entre Igreja e Estado por uma razão. E agora eles querem tirar esse muro e eles querem construir uma ponte. E essa ideia, principalmente para nós que conhecemos a profecia, ela é alarmante. Porque esse muro ele foi erguido, não foi para reprimir a religião. Ele foi erguido por pessoas de fé, justamente para preservar a liberdade da igreja, para proteger a igreja. E uma ponte construída justamente entre Estado e igreja, entre esses dois lados, abre portas para que o dinheiro do governo entre e comece a patrocinar coisas dentro da igreja, a ponto de a igreja agora ter que responder ao governo e não mais a Deus. Aí as igrejas vão começar a buscar depender de subsídios, né, e vão ter que prestar contas agora a um governo, e não mais ao Senhor Deus, que é o nosso Pai. E a história a gente já conhece, a história mostra claramente o que acontece quando uma igreja e Estado dão as mãos. E o resultado não é bom nem para a igreja nem para o Estado. Então não deveria ser construída uma ponte entre Estado e igreja. E todo adventista do sétimo dia deveria entender o que está acontecendo. Nós estamos vendo passos sendo dados em uma direção que a profecia já nos mostrou, que é a união entre igreja e Estado. E nós estamos vendo esses sinais nos nossos tempos. E é como Eclesiastes diz, né? Há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de viver, tempo de morrer, tempo de arrancar, tempo de plantar, tempo de ferir, tempo de curar, tempo de falar e tempo de calar. E Apocalipse 13, nós vemos que existe um tempo de falar. Porque Apocalipse 13 diz que vi subir da terra uma outra besta. E ela tinha 2 chifres, eu não sei se eu coloquei aqui, eu não coloquei, mas está Apocalipse 13. E tinha 2 chifres e ela falava como dragão. Vocês lembram disso? Falava como dragão. E falar é algo importante do ponto de vista profético. E nós devemos lembrar que existe um tempo determinado, um tempo certo para a besta falar. Ela não fala a hora que ela quer. E agora eu me pergunto, será que nós já estamos nos aproximando do tempo em que ela vai falar como dragão? Será que nós estamos nos aproximando do tempo de curar uma certa ferida mortal que foi dada na primeira besta? Em Apocalipse 13, no verso 3, diz, né? E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada. E aí diz assim, toda a terra inteira se maravilhou após a besta. Será que nós estamos vendo isso acontecendo? Da mesma forma que tem um tempo de falar, também tem um tempo determinado de curar. E eu fico me perguntando, meus irmãos, existe relação entre o tempo de falar e o tempo de curar? O tempo de falar como dragão dos Estados Unidos e o tempo em que a ferida
no sistema papal vai ser curada? E no verso 11, Apocalipse 13, no verso 11, diz que: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E aí o verso 12 diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E aí ela faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então, esses textos me dizem que o que acontece primeiro é o falar do dragão, o falar dos Estados Unidos. E o que isso faz com a ferida mortal? Ela cura a ferida mortal. Então, quando os Estados Unidos falam como dragão, a ferida mortal de Roma é curada. Então, quais são as 2 coisas que nós deveríamos estar atentos, ocorrendo quase que simultaneamente nessa ordem? Os Estados Unidos se preparando para falar. E então a ferida mortal se preparando para completar a sua cura. E o que nós estamos vendo são justamente passos dados nessa direção. E agora, nós já sabemos, mas vamos relembrar como é que uma nação fala. Por meio de sua legislação, por meio de suas leis. Toda vez que um país aprova uma lei, ele está falando. E isso não é necessariamente algo ruim. Mas Apocalipse 13 nos diz que os Estados Unidos vão falar como dragão. E essa não é uma forma boa de falar. É uma forma perseguidora. É um tipo de perseguição religiosa. Porque o dragão se enfurece contra a mulher. Então, nós estamos falando de leis que afetam questões religiosas, que afetam as igrejas. E há algo nesse momento impedindo os Estados Unidos de falar como dragão, de aprovar um decreto dominical. A única coisa impedindo, claro, Deus tem segurado os ventos, mas estou dizendo de forma humana, humanamente falando, tem uma coisa impedindo, e é a Constituição do país. Porque a Constituição diz que não pode ser estabelecida uma religião proibindo o livre exercício de outras. Não pode. Então, para que uma lei dominical seja aprovada, essa Constituição precisa ser repudiada, precisa ser revogada. A separação entre igreja e Estado precisa ser removida. Então, quando removerem um muro, esse muro de separação entre Estado e igreja, quando os poderes político-religiosos se unirem, nós sabemos que o dragão está prestes a falar. E em 2026, o que é que a gente vê? A gente vê tudo avançando, tudo andando conforme a profecia disse. A comissão especial que o presidente Trump elegeu lá, formou, aconselhou a revogar a emenda que justamente fala sobre a separação, um muro de separação. E nós vemos que uma das bestas está se preparando para falar como dragão. E por que eu estou falando isso? Por que eu trouxe isso? Porque, meus queridos, nós não estamos preparados. E sabem o que nós estamos fazendo? Transferindo a responsabilidade. Uns se levantam e dizem, é culpa dos jesuítas, eles entraram, se infiltraram na igreja adventista, e os jesuítas estão em todos os lugares, e por isso que nós estamos nessa situação. Eu até acredito que existam jesuítas infiltrados. Mas escuta, os jesuítas não estão impedindo você de fazer o culto na sua casa com seus filhos. Não são os jesuítas que estão na sua casa ensinando os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Não, mas é porque os pastores, eles não pregam as verdades que o povo precisa. E em muitos casos isso é verdade. Mas, meus queridos, nós temos milhares de páginas inspiradas, não adulteradas com uma verdade pura, para nós lermos, que é o espírito de profecia. E eu pergunto, nós temos lido? Mas a Associação Geral, Carol, ela não está mais sendo fiel como costumava ser. Então, é por isso. E eu até concordo, a Associação Geral não está mais sendo como deveria ser, mas ela não está dentro da sua casa. Ela não está criando os seus filhos. Ela não está se intrometendo no seu casamento. Ela não manda em você. Sabe quem é que está envolvido na sua condição espiritual? Você. Na minha condição espiritual, eu. Mas sabe o que eu fui treinada a fazer? Transferir a responsabilidade ao invés de assumi-la. E a citação
que nós lemos antes diz que muitos estão abandonando a responsabilidade dada por Deus e estão buscando, querendo, desejando, ansiando que outros assumam por elas. Querem ser aliviadas de todo o fardo. Mas ninguém pode me preparar em meu lugar. E ninguém pode preparar o seu filho por você. E ninguém pode lutar por sua vida espiritual por você. Não tem como. Um texto. Muitos que estão agora lamentando o desvio dos filhos ou o próprio desvio são os únicos culpados. Examine a sua Bíblia e vejam o que Deus exige de você como pais, como guardiões, como seres cristãos. Assumam eles os seus deveres negligenciados por muito tempo. Queridos, vamos assumir a nossa responsabilidade. A nossa mornidão é responsabilidade nossa, é minha, em primeiro lugar. E vamos parar de negligenciar o nosso dever. Vamos parar de ser dependentes de pastor, de igreja, de líder, dos outros. E o texto continua dizendo, necessitam humilhar-se e arrepender-se. Olha a saída. Diante de Deus, né? Por sua negligência. E aí devem fazer o quê? Seguir a direção de Deus na educação dos filhos. Necessitam mudar o seu curso. Que outro nome para mudança de curso a gente pode dar aqui? Conversão. Necessitam se converter, uma mudança de ação e seguir estrita e cuidadosamente a Bíblia como seu guia e conselheiro. Escutem-me atentamente. Estamos preparando a nós e nossos filhos para a grande crise que está diante de nós? Estamos ajudando os nossos filhos a formarem hábitos de decisão que sejam firmes, inabaláveis em toda questão de princípio, em toda questão de dever? Porque as coisas estão acontecendo nos Estados Unidos, em Roma, mas e na sua vida e na minha? Apocalipse 13 nos diz que isso vai acontecer um pouco antes do tempo de angústia, um pouquinho antes da lei dominical, um pouquinho antes da volta de Jesus. União entre igreja e Estado, e então decreto dominical. E a citação que nós lemos no começo, que fala dos pais, ela termina assim: oro para que possamos todos compreender os sinais dos tempos, a fim de que nos preparemos a nós mesmos e a nossos filhos, de maneira que no tempo do conflito, no tempo de dificuldade, Deus possa ser nosso refúgio e defesa. E eu fico me perguntando, Deus ele vai ser refúgio de todos? Ele quer, mas ele vai poder ser refúgio de todos? Eu me lembro de primeiros escritos que diz assim, essa frase que está aí na tela, quantos eu vi no tempo de angústia, sem abrigo, sem refúgio, sem defesa. A pior condição para se estar em um momento de crise, de tempestade, de temporal, é estar sem abrigo. E, meus queridos, vocês entendem o que isso significa? Imagine ver os seus filhos sem abrigo, a sua família, os seus vizinhos, os seus irmãos. E às vezes nós dizemos assim, eu estou muito ocupado com o meu trabalho, eu tenho responsabilidades para cumprir, as pessoas esperam isso de mim, eu tenho um ministério. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a minha primeira responsabilidade, o meu primeiro ministério é o meu preparo pessoal e depois o meu lar, antes de qualquer outra coisa. Antes de atravessar o mundo para alcançar pessoas, antes de, mesmo que você seja um obreiro para Deus, antes de você ir para os seus afazeres, antes de você dar estudos bíblicos, a sua primeira missão é com a sua comunhão com Deus e a sua família. Porque se tudo mais prosperar, o teu trabalho, a tua obra, as coisas que você faz, todas prosperarem, mas a sua família se perder, você fracassou. E eu afirmo categoricamente que aquilo que nós estamos estudando hoje é uma das coisas mais importantes que poderíamos estudar. E vocês sabem que atualmente existem muitos cristãos que acreditam e pregam que a despeito da nossa condição, não importa a nossa condição como povo, dizem que nós estamos já sob a chuva serôdia e que já estamos dando alto clamor e que nós devemos clamar pedindo a Deus, vem Senhor Jesus, por favor, vem me buscar.
Mas a Bíblia não ensina isso. E dizem assim, você não está querendo que Jesus venha. Você não ama a volta do Senhor. A gente não tem que ficar pedindo que Deus venha nos buscar? E sabe o que eu vejo? Eu vejo dessa forma, eu vejo que é uma afronta nós fazemos essa oração na condição em que nós estamos agora. É uma afronta olhar para Deus e dizer, Senhor, venha me buscar e a minha família, enquanto nós não estamos prontos. E eu estou apenas repetindo aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Amós 5,18, ai daqueles. O que é um ai? É algo bom ou é ruim? Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que você quer o dia do Senhor? E diz, é um dia de trevas e não de luz. Ai daqueles que desejam a volta de Cristo. Por que a Bíblia está falando uma coisa dessa? Sabe por quê? Porque a gente deve considerar o resultado desse dia. Veja o resultado. Os ímpios vão ser destruídos pelo resplendor da vinda de Cristo. E os que não estão preparados estarão sem abrigo. E quando Jesus vier, haverá destruição e condenação. E verso 19 diz assim, é como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com um urso. Ou como se entrando numa casa, está cansado, fugindo, encosta a mão na parede e é mordido por uma cobra, por uma serpente. Ou seja, se você está fugindo de um leão, esse dia é um dia bom ou um dia ruim? Se vocês se lembram, quando Jesus voltar, o que é que vai ter muita gente pedindo? Cair sobre nós e escondei-nos, vão estar pedindo isso para as rochas, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Você está correndo de um leão, encontra um urso. Aí você consegue fugir, entra na casa cansado, encosta a mão na parede e é picado por uma serpente. A Bíblia diz que é assim que será a segunda vinda de Cristo para nós se não estivermos preparados. Vocês entendem? E o verso 20 diz, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Escuridão sem que haja resplendor? Sem esperança? Sem luz? Sem alegria? Se não estivermos preparados. É por isso que Deus ele está nos dizendo que se queremos orar pela volta de Jesus, nós devemos primeiro nós devemos fazer algo que nos prepare para esse acontecimento. E então Deus permite que venham sobre nós calamidades, problemas, dificuldades, justamente para nos impelir. Lembra do texto que nós lemos em outro estudo? As dificuldades e as provações nos impelem para a oração e para o estudo, para nos impelir para o preparo. E Amós 5 nos mostra exatamente o que acontece quando não estamos preparados. E se você voltar para Amós, no capítulo 4, a Bíblia diz coisas muito interessantes. No verso 10, ela disse, enviei a vós a peste. Não sei se eu coloquei, não coloquei. Enviei a vós a peste, diz a Bíblia, a maneira do Egito. E nós já vimos peste, nós vimos uma pandemia nos nossos dias. E o texto continua dizendo, eu matei a espada, os seus jovens, levei os vossos cavalos, e vocês sentiram um cheiro nas vossas narinas dos vossos acampamentos, e daí termina dizendo, e vocês não se converteram, diz o Senhor. Não se converteram. Portanto, quando Deus permite que venham calamidades, Ele está dizendo assim, eu espero que você agora, com essa calamidade, você enxergue a sua necessidade que você tem de mim, e você se arrependa, e você se converta a mim. E no capítulo 4, verso 11 e 12, diz que ele fez igual Sodoma e Gomorra com a nação. E vocês foram um tição arrebatado da queima, mas vocês não se converteram. Portanto, assim farei, ó Israel, e porque isso te farei, aí termina dizendo assim, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ou seja, quando Deus permite que essas coisas aconteçam ao nosso redor, calamidades, dificuldades nos alcancem, Ele realmente está tentando nos dizer que precisamos nos preparar, porque não estamos prontos. Porque quando não estamos preparados para a volta de Jesus, esse dia não é um dia de felicidade, não é um dia de luz, é um dia de trevas, não é um dia de bênção, mas de maldição. E é isso que a inspiração nos diz no grande conflito 622. O tempo de angústia como nunca houve está prestes a se manifestar sobre nós.
E precisaremos de uma experiência que agora não possuímos, o texto está dizendo. E que muitos são indolentes demais para obter. Frequentemente, o texto continua dizendo, a dificuldade é maior na expectativa do que na realidade. Em outras palavras, já aconteceu de você pensar que algo seria terrível, aí quando chega, acontece, você pensa assim, não era tão ruim assim como me disseram. Quando eu fiz minha carteira de motorista, por exemplo, era bem novinha, eu estava namorando com meu esposo, ele era meu namorado na época. E tanto o meu irmão quanto o meu esposo, eles diziam para mim, você não vai passar. É muito difícil. A mulher lá do Detran, ela é terrível, ela não perdoa nada. Ela é brava, ela é carrancuda. Você vai esquecer alguma coisa, e eu fiz de moto também. Você não vai passar, de jeito nenhum, você não vai conseguir fazer a baliza, você vai ficar nervosa, e isso vai impedir você de passar nesse teste. E aí eu cheguei na época lá, fiz a prova, tanto a de moto quanto a de carro, foi tudo tranquilo, passei de primeira, como dizem, e aí eu cheguei e disse para eles, olha, vocês disseram que era tão ruim, e não foi ruim assim, como vocês disseram. Agora, nessa questão do tempo de angústia, diz o texto, não é assim, porém, com relação à crise diante de nós. Ou seja, as pessoas dizem, a gente lê que vai ser terrível, como nunca houve. E aí a gente vai chegar lá e vai dizer, nossa, todo mundo disse para mim que era ruim. Não era tão ruim assim. A Bíblia disse que era um tempo qual nunca houve. Meus pais diziam para mim, o pastor na igreja, não é tão ruim assim. Ninguém vai dizer isso. Sabe o que a gente vai dizer? Quando o decreto dominical for aprovado, a gente vai dizer assim, a metade não me foi contada. A metade não me foi contada. E o texto continua dizendo, a mais vívida apresentação não consegue alcançar a magnitude dessa prova. Naquele tempo, cada pessoa terá de permanecer por si mesma diante de Deus. Note que a citação afirma que nós necessitaremos não é apenas de conhecimento, necessitaremos de uma experiência. E qual é essa experiência que nós vamos precisar para atravessar esse dia tão difícil? A conversão. Verdadeira e completa conversão. Escutem bem o que eu vou dizer agora. A razão pela qual nós não estamos preparados para a volta do Senhor não é porque nos falta informação. E eu quero deixar isso muito claro. A citação não diz que não possuímos a informação. A citação diz que não possuímos a experiência necessária. E não possuímos essa experiência porque diz ali que nós somos demasiado indolentes para obter. O que é indolente? Preguiçosos. Estamos querendo jogar nossa carga para os outros. Então não pense assim, se eu obtiver bastante informação sobre esse assunto, então eu vou ser convertido. É impossível a gente ganhar conversão por causa de informações. É possível a gente aprender, e eu não estou dizendo que não deve estudar, meus irmãos. Devemos estudar muito mais. As informações são importantes. O que eu estou dizendo é que você pode aprender tudo e ainda assim não estar convertido. Então, tem que estudar, sim. A verdade é importante, sim. Devemos saber muito mais do que sabemos hoje. Mas a Bíblia diz assim, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então, veja, isso é importante. Mas eu quero enfatizar que essa não é a razão pela qual não estamos preparados. Entende? Não é razão. Não é simplesmente falta de informação. Veja o que está escrito em Desejado de Todas as Nações. Falando sobre Nicodemos. Nicodemos fora ter com o Senhor, pensando em entrar com ele em discussão. O que significa essa palavra discussão? Obviamente não é briga. Ele não estava querendo brigar com Jesus. Ele queria uma experiência intelectual. Ele queria discutir com uma grande mente para extrair informações. E observe o que a citação diz. Mas Jesus expôs-lhe os princípios fundamentais da verdade. Ele disse a Nicodemos, não é tanto de conhecimento teórico que você precisa, meu filho, mas de regeneração espiritual. Vocês entendem o que Jesus está dizendo? Nicodemos foi até Jesus querendo obter mais informação. Ele queria aprender verdades teóricas, teológicas. E muitas vezes é por isso que a gente abre a Bíblia.
É por isso que a gente assiste vídeos, a gente quer ouvir os argumentos para a gente ter esse conhecimento. Então, nós queremos obter informação. Mas Jesus disse para ele assim, não é tanto de conhecimento teórico que você precisa. Você precisa nascer de novo. Você precisa de regeneração espiritual. Não necessita, diz o texto, continua dizendo, você não necessita satisfazer a sua curiosidade, mas ter um novo coração. É necessário que você receba nova vida de cima, antes que você possa apreciar as coisas celestiais. Antes que você verifique essa mudança, tornando todas as coisas novas, nenhum salvador proveito tem para você discutir comigo a minha autoridade ou a minha missão. Então, veja, não há nada para discutir, não há nada para debater. A única coisa que nós realmente precisamos é nascer de novo. Então, podemos ter conhecimento e devemos tê-lo. Podemos ter informação e devemos ter. Mas aquilo que realmente necessitamos, a necessidade prática do ser humano, é a conversão. Um texto de parábolas de Jesus. A grande verdade da conversão do coração pelo Espírito Santo é apresentada nas palavras a Nicodemos. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo e conversão são a mesma coisa. E Jesus ensinou que essa é a condição necessária para a gente entrar no reino. É a conversão. E isso tudo é algo muito solene. Porque quando a gente lê Lucas 22, 31 e 32, se eu não me engano, a gente vai entender algo muito importante. Porque lá disse Jesus para Pedro, ele disse assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E sabe por que eu digo que isso é solene? Porque quando Jesus disse isso, Pedro já estava com Jesus há cerca de 3 anos e meio. Ele era um ministro ordenado, ele foi ensinado, treinado pessoalmente por Jesus, ele estudou na escola de Jesus. Ele participou do programa missionário de Jesus e ainda assim Pedro não estava convertido. Quando te converteres? Por isso eu quero fazer uma pergunta para você, reflexiva. Se sob o treinamento direto de Jesus, um homem pode estar fisicamente com Cristo, sob o seu ensino direto, ensino perfeito, a melhor escola, o melhor estudo bíblico possível que já foi dado, Pedro teve. E ainda assim, sendo ministro, missionário de Cristo, continuar não convertido, isso me ensina muita coisa. Isso me ensina que frequentar a igreja não nos torna convertidos, não basta. Nos reunir para abrir a palavra de Deus não basta. E isso é importante, não me entendam mal, é importante, devemos, mas eu me pergunto, quantidade de informação que obtemos, que é importante, não é suficiente. Pedro pregava, Pedro expulsava demônios, Pedro realizava milagres, mas Pedro não possuía a profunda experiência que deveria ter. E isso é algo muito solene. E Jesus ensinou que o seu problema, o meu problema, o nosso problema é que não estamos verdadeiramente convertidos. E, irmãos, sem a conversão, nós não temos nem poder, nem como fortalecer os outros, nem a nós mesmos. Sem conversão não tem como atravessar a crise que está diante de nós. E nosso próximo estudo, nós vamos continuar falando sobre isso, não só sobre a conversão, mas também sobre a santificação, que no outro estudo que a gente tem em outra sala, a irmã perguntou, mas Carol, como que isso pode acontecer? Como? Eu quero isso? Como? Isso me deixa um pouco aflita. E nós vamos continuar falando sobre isso, sobre a santificação, que são as duas experiências, conversão e santificação, que nós precisamos para estar pronto para os últimos acontecimentos, quando eles irromperem sobre nós. E eu gostaria de terminar com essa citação que nós já lemos, porque é perfeita para a gente encerrar. Oro para que possamos todos compreender os sinais dos tempos, a fim de que preparemos a nós mesmos e a nossos filhos. Olha que interessante isso. De maneira que no tempo do conflito, Deus possa ser nosso refúgio e defesa. Essa é a minha oração para você, é a minha oração para todos nós. Vou parar aqui de transmitir.
Eu vou pedir que você, se você puder, você se ajoelhe para nós falarmos com Deus agora. Nós buscarmos mais a Deus. Eu tenho certeza que você quer essa experiência. Eu quero muito também essa experiência. Então vamos nos ajoelhar e vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, como teus filhos. Querido Deus, nós não estamos preparados, mas nós queremos muito estar prontos. Por favor, toma-nos em tuas mãos. Por favor, ensina-nos o caminho que devemos seguir. Fala ao nosso coração. Por favor, Senhor, não nos deixe desanimar. Nos ajude a parar de transferir a responsabilidade para outros. Nos ajude a assumir, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo colocou em nossas mãos. Nos ajude a entender o poder que existe na decisão. Porque não é a decisão que nos salva, mas sem decidirmos, o Senhor não pode agir na nossa vida. Ensina-nos essa firme decisão. Ensina-nos esse hábito de decisão. Nos ajude agora, Senhor, a fazermos o caminho inverso do que temos feito. Temos decidido já constantemente por coisas que não te agradam. Agora, Senhor, nos ajude a decidir por aquilo que é a tua vontade. Todos os dias, hoje e amanhã e depois e constantemente. Por favor, Senhor, por favor, toma-nos, Senhor, em teus braços e ajuda-nos. Queremos honrar e glorificar o teu nome. Toma cada um desses irmãos que estão aqui assistindo. Que o teu Santo Espírito habite no coração deles. Faça morada no coração deles. Expulse, Senhor, da vida deles tudo aquilo que não te pertence. Ajuda-nos a cooperarmos contigo. Nos ajude nessa semana a andarmos de forma diferente, a fazermos algo diferente, a entendermos que algo precisa mudar na nossa vida. Nos ajude a nos apegarmos firmemente em ti, Senhor. Nos ajude a deixarmos, Senhor, de apenas professar o cristianismo, mas passar a ser verdadeiramente cristãos. Salva-nos, Pai, e a nossa família. Prepara-nos. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.